Bom dia, paz do Senhor. Nossa Escola Bíblica Dominical, muito especial hoje, domingo, Dia dos Pais. Hoje é dia 9 de agosto de 2020 e é o Dia dos Pais, o segundo domingo de agosto. Nós vamos fazer aqui a abertura e vamos ter a participação de vários professores representando a Escola Bíblica Dominical, trazendo uma mensagem especial sobre os pais da Bíblia e os exemplos para as nossas vidas. Mas vamos começar agora, vamos fazer essa abertura, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, que nos abençoe e principalmente aos pais, né, que estão conosco hoje assistindo e eu participando conosco dessa Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento especial, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença e com um motivo muito importante para te agradecer neste dia, que é o Dia dos Pais, que nós fazemos essa homenagem, que nós lembramos, Senhor, de forma muito especial os nossos pais. Eu quero te agradecer nessa manhã por todos os pais, pelo meu pai, por todos os pais da nossa igreja, por todos os pais dos nossos irmãos, por todos os pais que hoje podem celebrar com sua família, com seus filhos, a oportunidade, a vida, a bênção do Senhor na sua vida e na sua família, na criação e na educação dos seus filhos. Eu quero te agradecer, Senhor, nessa manhã, de forma muito especial, e pedir que o Senhor fale aos nossos corações e nos corações de todos os pais que estão participando conosco e ouvindo essa palavra que vem do teu coração para os nossos corações. Eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre os pais da Bíblia, mas antes eu queria cantar um cântico que fala sobre o amor, né? O amor dos pais, o amor de Deus, né? É um cântico que chama Eu Te Amo. Amém? Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo,
te amo, ó Deus. Amém. É uma canção muito linda, é uma declaração de amor, né, a Deus e a nossa posição como filhos, né? A vontade de estar junto, a vontade de estar perto, a vontade do relacionamento com Deus, né? De estar em comunhão com Ele. E nós vamos fazer isso um pouco aqui nessa manhã, fazendo uma meditação na palavra de Deus sobre a questão dos pais, sobre os pais, né? A importância e como Deus planejou isso. Eu fiz algumas anotações e vou falando rapidamente para nós aproveitarmos bastante o tempo. A Bíblia fala sobre homens comuns, a Bíblia fala sobre homens que servem ao Senhor, sobre reis, sobre príncipes, sobre trabalhadores, mas fala de versículo 3 ao versículo 5. Filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Olha que bênção. O homem que gera filhos, ele tem uma bênção especial do Senhor. Porque ele sendo um bom pai, ele vai transmitir o conhecimento, ele vai transmitir o conhecimento aos seus filhos, e os seus filhos aos seus filhos, né, consecutivamente. A Bíblia diz isso também no Salmo 72, versículo 17. Ensinar a seus filhos no caminho em que devem seguir é a orientação de Deus para os pais. E nós temos isso em Deuteronômio, capítulo 6. Olha como o Senhor, aqui em Deuteronômio 6. Olha aqui comigo, tem alguns versículos específicos, mas o texto é muito interessante porque diz o seguinte: estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor mandou, o teu Deus, que te ensinassem, para que cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. E aí ele fala a orientação que ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E aí, aqui mais pra frente, ele continua falando, mais aqui no finalzinho, que eu quero, que ele fala, olha, a partir do versículo 20, Deuteronômio 6, versículo 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, os estatutos e os juízos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou? Então dirás a teu filho: eram servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus. Isso é muito maravilhoso. Esse capítulo 6 de Deuteronômio, leia novamente depois, aí na sua casa, é bem isso, né? A responsabilidade e o privilégio, o que Deus planejou, né? Que o ensinamento, a palavra de Deus fosse transmitida de pais para filhos, de geração em geração. Essa é a ideia de Deus, né? Que seria uma geração abençoada com essa transmissão da palavra de Deus e das bênçãos de Deus e de tudo que Deus fez e continua fazendo pelo seu povo.
A paternidade é um privilégio e uma responsabilidade, como todas as coisas, né? Às vezes a gente foca mais no privilégio, né? Nossa, privilégio do homem que pode ser pai, mas é uma responsabilidade, né? Não é fácil, hoje fala-se muito mais nisso, né? Que tanto da maternidade quanto da paternidade, que é uma bênção, é lindo, é maravilhoso, mas também é uma responsabilidade grande, é um investimento, demanda horas né, do seu sono, demanda recursos financeiros, demanda várias questões que mostram que é um investimento que não é fácil, mas que vale a pena. Ter sob sua responsabilidade um ser humano e guiá-lo com um olhar para o futuro, com o objetivo de que ele ajude a ser melhor e ir mais longe. Eu já falei muito isso, já vi o pastor Elias falando, a gente fala com os nossos filhos, né? Ó, até aqui eu conquistei, aí aqui você nasceu, daqui pra frente, né? A gente espera que os nossos filhos vão mais longe do que a gente foi. A gente espera que os nossos filhos alcancem mais, né, coisas, mais bênçãos, mais conhecimento, sejam mais do que nós fomos. E eu creio que Deus pensou nisso, né? No Salmo 128, quando ele fala assim, ó, o homem que tem ao Senhor tem uma esposa que é como uma videira frutífera e filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa. No versículo 4, ele faz assim, ele finaliza assim: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele terá uma esposa, né, que é uma videira frutífera, e filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. E a bênção é estendida a mais de uma geração, que no versículo 6 do Salmo 128, ele fala assim, e verás os filhos dos teus filhos, né? Então, a ideia é essa, de ir além, de ultrapassar, né? Sai da sua geração e passa para a próxima geração, e essa geração que é seus filhos, que você ensinou tudo isso que você aprendeu da palavra de Deus, que são as orientações de Deus para sua vida, passam para os filhos dos seus filhos. Eu acho que até por isso que eu não vou entrar na questão teológica, não, vou fazer uma inserção aqui né, verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. A gente imagina que se os nossos filhos aprenderem, né, o que nós ensinamos e aprenderem mais do que o que nós ensinamos, a gente tem a possibilidade de um futuro melhor, mais abençoado, mais produtivo, mais frutífero, porque eles são além do que nós fomos, até onde nós chegamos. É uma grande responsabilidade a paternidade, né? Criar pessoas, ensiná-las a viver, educá-las a ponto de saber que estão preparando um mundo melhor à sua frente. Aqui o texto também fala que ele não temerá quando falar no Salmo 127, no versículo 5, diz assim, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, né? Então, o homem que enche deles a sua aljava, os seus filhos. Tem bastante filhos, e esses filhos são ensinados com a palavra de Deus. Esses filhos são ensinados com princípios de vida, princípios da palavra de Deus. Então, esse pai, quando vier alguém à sua porta, ele não será envergonhado, porque ele sabe quem são os filhos que ele criou e o que foi ensinado. Eu lembro quando as meninas eram pequenas, que uma vez bateram na porta lá, ó, vim aqui reclamar que a sua filha Águida bateu na criança lá embaixo. Opa! A minha filha Águida, tem certeza, né? Eu sei o que ensinei e conheço a personalidade, você conhece os seus filhos, né? E isso é muito legal, porque quando você ensina, você conhece, você acompanha, você está próximo, você tem, como é que fala? Você tem força, você tem autoridade para retrucar, falar assim, ó, eu acho que não, você tem certeza? Então, peraí, chama a Águida aí, é essa aqui que bateu lá? Não, ela não. Eu sabia que não era. Mas é bem isso, né? Assim, de uma forma bem maior, quando o salmista fala: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não serão envergonhados quando pleitear com os inimigos à porta. E de outras coisas também, né? Tem pessoas que têm filhos que terão caráter, que foram formados, né? Com princípios, que foram formados com base na palavra de Deus. E isso dá uma segurança, isso dá força para o pai, né? Que educam seus filhos
com base na palavra de Deus, com base no temor do Senhor. Na Bíblia nós vemos vários exemplos de pais e muitos a serem seguidos. Como em toda a Bíblia, também há exemplos que não devemos seguir, né? A Bíblia nos mostra, tanto de pais como de outras pessoas, de mulheres, de filhos, mostra exemplos bons e exemplos maus. Nós temos que saber analisar e aproveitar tudo que for útil para a nossa vida. Inclusive, é útil você ver um mau exemplo e saber que ele é um mau exemplo que você não deve seguir. É possível que o mesmo pai, a gente vai citar aqui alguns pais, nos traga muitos bons exemplos e alguns maus exemplos, como todo ser humano, né? Como nós mesmos. Nós vamos falar aqui de pais, de alguns pais. Eu queria falar a Bíblia mostra pais biológicos que foram exemplares, como o pai do filho pródigo, que está citado lá em Lucas 15, que é uma referência de amor incondicional. A Bíblia fala de José, né? Que a gente considera o pai de Jesus, né, descrito nos evangelhos, que criou, educou, transmitiu seu legado profissional como marceneiro, aprovado pela citação que tem lá em Lucas 2, que fala sobre Jesus assim: crescia Jesus em sabedoria, estatura, em graça diante de Deus, diante dos homens. Jesus estava aqui no mundo como homem, como ser humano. Foi um filho que cresceu e foi criado por José. Ele foi educado, foi como qualquer criança, né? Passa pelas doenças infantis, precisa ser corrigido, precisa ser encaminhado para uma maneira melhor de fazer e de se comportar. José foi o pai que criou e que educou Jesus. A Bíblia, nós temos pais que são pais adotivos, né? Que não foram pais, na verdade, mas foram o que aquele filho precisava naquele momento e foi o melhor que esse filho pôde ter. Nós temos um exemplo lindo, que é o exemplo de Esther, né? A Esther foi criada por Mardoqueu, ou Mordecai, que na verdade era tio, né? E aí tem toda a história de Esther, que era, então foi criada, foi acompanhada, foi, como é que fala? Ela foi tirada, ela aprendeu com Mardoqueu o que ela precisava aprender do povo dela, da história dela, para se posicionar no país onde eles estavam. E muito bem orientada, né? Até chegar a se tornar a rainha naquele período lá. Tem ainda Eli, eu vou falar Eli de juiz, que era juiz e profeta, mas como um mentor, quase como um pai para Samuel, né? Que na verdade Samuel foi colocado nas mãos de Eli, ainda novinho, né? E para ser criado para ser o próximo juiz ou profeta, alguém que ia liderar o povo de Israel. Então, e nesse ponto aí, nós podemos incluir os padrastos, né? Nós temos hoje muitas pessoas, muitas famílias em que o pai que assume o cuidado, a orientação, a educação desse filho, na verdade não é o pai biológico, é um padrasto que assume aquele lugar e faz com excelência a educação, o encaminhar, né, de vida para uma criança e cria até, né, crescer, até se tornar adulto. Nós temos na Bíblia alguns pais muito influentes, como Abraão, né, que era o patriarca, era um homem muito de um alto padrão social, como Davi, que foi rei, né, que nessa alta posição social, com um exemplo forte, né? Na verdade, quando você tem uma posição como a de Abraão e a de Davi, você já tem esse foco em criar seus filhos para herdar um legado, né? Como Abraão, né? Com seu filho Isaac, e transmitiu essa ideia de Isaac para os seus filhos, que nós somos temos um legado de promessa, de fé, pais muito influentes que determinaram pelo seu exemplo de vida a criação dos seus filhos. Nós temos histórias lindas de pais intercessores. Nós temos a história de Jó. A Bíblia fala que ele orava, ele jejuava e ele sacrificava a Deus pelos seus filhos, para que, se por acaso eles se reunindo e festejando juntos, pecassem, que Jó já se colocava diante de Deus para que eles fossem perdoados. Um pai intercessor. Noé
né, que foi um pai evangelista, né, pregando sobre a salvação de Deus e trouxe a sua família toda para dentro daquilo que ele estava ensinando e que ele recebeu de Deus orientação e colocou a sua família toda dentro da arca. Nós temos Josué, que assume naquela citação linda, né? Vocês podem escolher, a verdade é essa aqui, o caminho é esse aqui, isso que Deus nos propôs. Vocês podem escolher o que vocês vão fazer, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Exemplo de pai intercessor, que ora, que caminha junto e que traz com firmeza e amor os seus filhos, a sua família para junto do caminho que ele tem que andar. E ainda Jairo, né, que é um exemplo lindo, vocês estavam ouvir ainda sobre Jairo, que na situação difícil, o amor lindo, né, pela filha e a filha adoentada, e ele se esforçou, foi atrás de Jesus, esperou Jesus, ficou lá, né, aos pés de Jesus, esperando, confiando, com fé que Jesus ia curar a filha dele. É um pai que, né, se ajoelhou, se colocou diante de Jesus, insistiu, rogou, clamou por amor à sua filha para que ela vivesse. Somos bons exemplos. Temos maus exemplos? Temos sim. Nós temos Adão, que num determinado período, né, assim, quando a gente ouve da história e a questão da intriga entre os filhos, né, a ponto de morte, então a gente vê que Adão negligenciou aquela situação, né, entre os filhos, deixou acontecer até chegar no ponto que chegou. Um pai que podia ter interferido, intervindo naquela situação, né, para que não chegasse naquele ponto. Eli também, né, que também ele foi citado aqui como bom exemplo por ter mentoreado Samuel praticamente como um pai, né, mas ele deixou de lado seus filhos biológicos, né, deixou que eles seguissem como eles quiseram seguir, né? E eles, na verdade, erraram, né? A Bíblia diz aqui em 1 Samuel 2,12, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eles vinham de uma família, de uma descendência abençoada, né? E eles, na verdade, se comportaram de forma tão errada que, na verdade, eles cortaram, né? Romperam o legado da família, né? Samuel também, a Bíblia diz que os seus filhos não andaram pelos caminhos de Samuel. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Olha isso, né? Samuel que foi criado por Eli, que foi educado, que viu, né, que tinha toda a orientação e tinha todas as possibilidades de ser bênção e de que a sua família continuasse o legado de bênção que Deus, né, planejou. Essa posição de pai e filhos é tão especial para Deus que ele a estabeleceu na Trindade para apresentá-la à humanidade. Ele podia ter simplesmente mandado Jesus ou simplesmente feito de qualquer outra forma, mas ele estabeleceu a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, como uma família, já como modelo para nós, né? Para que a gente entendesse que tipo de relacionamento deveria haver entre pai e filho. Jesus foi muito explícito em João 17 e como o plano da salvação de Deus nos inseriu nesse relacionamento perfeito por adoção. Aí a gente tem lá em Romanos 8,15, por adoção recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O texto de João 17, não temos muito tempo para fazer a leitura, mas Jesus fala muito, assim, quando ele faz essa oração pelos seus discípulos, né, a oração sacerdotal, e ele fala assim: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de lhe conceder a vida eterna a todos que lhe deste.
E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele vai falando, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, tu me confiaste, eles têm guardado a tua palavra, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Ele foi mostrando, falando nessa oração, da intimidade dele, do amor entre eles e da relação dele de submissão, de reconhecimento, de honra a Deus como Pai, e como ele trouxe esse sentimento e essa forma de relacionamento entre eles para os seus discípulos, para que fosse passado para todas as pessoas, para todos aqueles que ainda haveriam de crer em Deus. Olha que coisa linda. É um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de amor, de honra, de respeito, né? E nós passamos a fazer parte disso como filhos adotados, né? Por adoção, por amor. É uma grande demonstração do amor de Deus, o nosso Pai, como está escrito. Um texto que eu gosto muito, que está em 1 João 3:1, que diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, né? Então nós passamos a fazer parte dessa grande família, né? E o maior de todos os exemplos, perfeito em tudo, e que apesar de toda a sua grandeza, olha para nós e nos ama e cuida de nós. Salmo 113, vamos ler rapidinho aqui, 113, versículo 4, diz o seguinte: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. É esse Deus, né? É o nosso Deus, que nós amamos, e que ele, apesar de toda a sua grandeza, de todo o seu poder, ele olha para nós, cuida de nós, nos adota como filhos, nos recebe como filhos e nos reúne como uma grande família, para sempre, né? Nos tornando herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é maravilhoso, né? Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade que nós temos nessa manhã de falarmos sobre os pais, sobre o amor de Deus, sobre o amor de pai. E nós vamos encerrar. Vamos continuar com a participação dos professores, falando sobre os pais da Bíblia, né? Para vocês mais especificamente. E nós vamos fechando aqui agradecendo a Deus por esse momento. Te louvamos, Senhor, por essa oportunidade. E eu te peço nesta manhã que o Senhor fale ao coração dos teus filhos, que os pais e os filhos e todos que estão ouvindo sejam abençoados, que o teu amor de pai, que seja sobre as nossas vidas, que nós possamos sentir o consolo, o conforto do Senhor, aqueles que estão com seus pais junto nessa manhã, nesse dia, aqueles que não estão com seus pais, estão longe, aqueles que já não têm mais os seus pais perto, que o Senhor seja o consolo, que o teu amor de pai seja sobre as nossas vidas nessa manhã, e encha o nosso coração, e transborde do nosso coração. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo. A paz do Senhor, amados, amém?
Em comemoração ao Dia dos Pais, eu vou falar do personagem Abraão. Um bom e um mau exemplo na vida de seus filhos, Isaac e Ismael. Ele tinha outros filhos, mas eu vou focar nesses dois, tá bom? Primeiro, Ismael. Um bom exemplo. Abraão intercedeu junto a Deus por ele, embora não fosse ele o filho da promessa. Está lá em Gênesis 17, 18 e 20. Abraão disse a Deus: quem dera que Ismael vivesse sobre a tua bênção. E Deus respondeu para ele: no caso de Ismael, eu levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, e eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Então, o exemplo é que os pais de hoje também devem interceder pelos seus filhos, não é? Mau exemplo na vida de Ismael. Ao meu ver, Abraão não proveu o que poderia. Em Gênesis 21, 14, diz assim: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de água e entregou-os a Agar. E tudo os colocou nos ombros, despediu-a com o menino. Eu creio que Abraão aqui foi negligente, né? Deu só pão e água para o menino, sendo que ele era riquíssimo, né? Então, que os pais de hoje não sejam negligentes ao suprir a necessidade dos seus filhos, né? Isaac, um bom exemplo. Abraão era participativo na vida de Isaac. No dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, né? Então, é muito importante que os pais sejam participativos na vida de seus filhos em ocasiões especiais, né? Nos aniversários, né? Algumas datas comemorativas, é muito importante, isso é muito marcante para os filhos, né? A participação dos pais. Um mau exemplo de Abraão para Isaac. 2 vezes Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã, quando na verdade era sua esposa. Né? Tá lá em Gênesis 12, 10, 20, 1 a 18. Essa atitude foi uma influência negativa na vida de seu filho Isaac, que deve ter ficado sabendo desse comportamento do pai, porque ele repetiu o mesmo erro, dizendo que a sua esposa Rebeca era sua irmã. Olha só. E os filhos imitam os pais, principalmente nas suas ações negativas, né? E é preciso atentar para isso. Bom dia, a paz do Senhor. Hoje é Dia dos Pais, então a todos os pais que estão me assistindo, feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe muito cada um de vocês. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre Noé, né? E seu exemplo, né? O exemplo de fé, exemplo de vida, né? De Noé. E para isso eu gostaria de abrir em Gênesis 6, versículos 8 a 11, que dizem o seguinte: Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Esta é a história da vida de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo. Ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A violência dominava a terra. Aos olhos de Deus, a terra estava completamente corrompida. Então, nós podemos ver, né, Noé como um exemplo, né, nesses versículos, porque ele era a única pessoa justa e íntegra na terra. E, né, como nós sabemos, ele creu, independente, né, das circunstâncias em que o mundo estava, ele creu na palavra de Deus e obedeceu, né, construindo a arca, para que ele e a sua família fossem salvos, né, do dilúvio. Ele, a sua família, né, e os animais que Deus ordenou. Eu gostaria também de abrir em outro versículo, lá em Hebreus 11, versículo 7, que diz o seguinte: pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer e que ainda não poderiam ser vistas, obedeceu a Deus e, sem perder tempo, construiu a arca e salvou a sua família. Pela fé, Noé condenou o mundo e pela fé tornou-se herdeiro da justiça. Então, nós podemos ver por meio da vida de Noé a importância, né, de crer em Deus acima de tudo, né, e não permitir que a perversidade do mundo contamine a sua vida, né, que você viva por meio dessa perversidade, mas sim que você faça a diferença independente daquilo que as pessoas estão fazendo ao seu redor, né. Que você ouça a voz de Deus, obedeça e ainda, né, seja o exemplo, né, para sua família e assim auxilie, né, na salvação daqueles que estão ao seu redor.
Então é isso que eu queria trazer para vocês, né? Que vocês como pais, né, sejam fonte de salvação para a família de vocês e de exemplo de integridade e justiça. Tenham um ótimo domingo e até a próxima. Dia dos Pais, né? A importância da presença dos pais, né, em nosso meio. E antes de falarmos algo, eu quero falar sobre Jó. Lá no versículo em Jó de 1:5 fala sobre que Jó, ele sucedia tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, ensinava Jó e o santificavam. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Jó foi um pai diante de Deus que era um homem íntegro e reto. Ele era um modelo para os seus filhos. O seu ensino era respaldado pelo seu exemplo. Jó vivia o que ensinava. Cultivou a amizade entre os filhos e algo muito importante que no decorrer dos dias, como fala o versículo, ele cuidava da vida espiritual de todos os seus filhos, né? E cuidava de cada um dele, praticamente que individual, né? E o ensino, o zelo pela formação espiritual, desde a infância até a fase adulta. Jó se preocupava com isso, né? Então era o decorrer do dia, era todos os dias. E Jó não se descuidava, tanto da vida material quanto da vida espiritual dos seus filhos, né? E o que eu tô querendo dizer? Que pai traga para os seus filhos a santificação através da intercessão, da oração, a importância que um pai tem na presença no meio dos seus filhos, né? Que Deus possa despertar uma nova geração de papais que oram e intercedem pelos seus filhos, que se esforçam, né? Levantar de madrugada para fazer holocausto para os seus filhos. Que assim seja todos os dias, né? Na vida dos papais. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Alô, povo de Deus de Vila Medeiros. Quem tá falando aqui é o seminarista Felipe. E por meio desse vídeo quero desejar o meu feliz Dia dos Pais para todos vocês. Pais que tá ouvindo e vendo esse vídeo. E é lógico, deixar meu forte abraço, meu carinho por toda a igreja. E eu quero deixar uma reflexão bem rápida, curta, breve, de algumas instruções que o rei Davi, como um grande pai, um grande rei, deixou para o seu filho Salomão. Salomão, que foi um dos maiores sábios, um dos maiores ricos naquele tempo. E até nos dias atuais, nós vemos a riqueza que o seu pai, toda essa herança, toda a sabedoria que seu pai, rei Davi, deixou para Salomão. E a palavra se encontra lá em 1 Reis, capítulo 2, que diz assim: quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte, seja homem, filho. Obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos. Obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenâncias, os seus testemunhos, conforme se acham escrito na lei de Moisés. Assim você, pai, prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Uma palavra, uma reflexão, uma instrução que o rei Davi deixa para o seu filho rei Salomão. Rei Salomão, um grande influenciador, um grande homem que foi escolhido por Deus. E que, se nós pararmos e lermos lá
em Mateus, no Evangelho de Mateus, quando encontramos o rei Davi, o rei Salomão, na genealogia de Jesus, nós vemos que foram pessoas que fizeram parte dessa geração, né, que Deus escolheu. E eu creio que você, pai, você que está ouvindo e vendo esse vídeo, se você obedecer ao Senhor, se você andar nos caminhos dele, se você ouvir os decretos dele, se você amar ele de todo o coração, você terá a sua descendência próspera, uma descendência que gerará fruto, uma descendência que fará parte dessa grande promessa que Deus fez para você e para todas as suas gerações. Fica aqui o meu grande abraço, que Deus te abençoe e um feliz Dia dos Pais. Um abraço. A paz do Senhor, irmãos, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma EBD Online. Hoje é um dia muito especial, né? O dia que nós comemoramos o Dia dos Pais. Parabéns, papais. Vamos fazer uma oração, né? Antes de nós iniciarmos. Senhor, meu Deus, Pai de amor, Pai querido, quero te agradecer, Senhor, por Senhor ser esse Pai tão amoroso e tão cuidadoso com as nossas vidas. Que o Senhor possa estar abençoando cada sala de aula, cada professor, cada aluno. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um que está assistindo esse vídeo hoje. Senhor, continue cuidando de nós, né? E abençoe a todos os papais do mundo. Amém. Irmãos, a pedido da nossa superintendente, né, cada professor terá que trazer hoje uma meditação em relação ao Dia dos Pais. E a reflexão que eu trouxe está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vamos estar lendo? Mateus, capítulo 1, versículo 20 e 21. Eu trouxe como referência hoje José, o pai adotivo de Jesus, tá? Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nela o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Amém, irmãos? Irmãos, a Bíblia declara, né, que este homem José era um homem que tinha muitas qualidades. Não é à toa que ele era esposo de Maria, né? Essa mulher tão cheia de virtudes, só podia ter um marido assim, tão especial. E Deus, ele necessitava, né, dessas qualidades que José tinha. Por isso que ele foi escolhido ser o pai adotivo de Jesus. Deus sabia, irmãos, que José ele ia proteger e ia amar Jesus. No versículo 19, a gente pode ver aqui das qualidades de José. Aqui mostra que José era justo, né? José, irmãos, ele amava verdadeiramente Maria. Tanto que ele teve a delicadeza de preferir fugir, né, e ser rotulado como culpado do que denunciar Maria, depois que ele soube que ela estava grávida. Olha, porque ele foi justo, tá? E no versículo 20, assim como Maria recebeu um anjo, José também. Deus ele mostrou a José em sonho aquilo que ele desejava de José. E José assumiu o cuidado de Maria e assumiu o cuidado de Jesus. Ou seja, além de justo, ele era um homem de fé. Ele confiava e esperava, né, no Senhor plenamente. E o anjo explicou para ele, irmãos, nesse sonho, que ele não podia tocar em Maria até o momento que essa criança viesse no mundo. Porque aquela criança queria nascer, ela iria cumprir a profecia que está lá em Isaías 7,14. Depois vocês conferem lá. E ele realmente obedeceu. Olha, no versículo 25, fala que ele não tocou em Maria, enquanto ela não deu a luz a Jesus. Assim ele a respeitou. José, ele era obediente, irmãos. E ele fez exatamente aquilo que Deus o confiou. Ou seja, além de um homem justo, além de um homem com muita fé, ele também era obediente, né? Ele tinha muitas outras qualidades, irmãos.
era um verdadeiro homem de Deus, né? José é um exemplo que soube cumprir a sua missão. Ele recebeu a vocação de ser o pai adotivo de Jesus. Em nenhum momento, irmãos, ele questionou, em nenhum momento ele reclamou, né? E nem se negou a cumprir essa nobre missão. Não, ele cuidou de Jesus, ele cuidou da sua formação, ele cuidou do seu crescimento, ele ensinou as leis de Moisés, ele ensinou o caminho que Jesus devia andar e ainda ensinou, né, Jesus ser trabalhador. Jesus foi carpinteiro assim como ele, José. Você vê um homem tão simples, né, irmão? Um carpinteiro, mas que cumpriu o seu papel com excelência. Ele assumiu a enorme responsabilidade de criar e proteger Jesus, mesmo, irmãos, mesmo sabendo, né, que ele não era o seu filho biológico, né? Mas ele sabia que ele era muito precioso para Deus. José sabia, irmãos, que Jesus não era seu filho fisicamente, mas mesmo assim, ele o amou como um verdadeiro pai. Olha que coisa linda, né? E esse é o maior exemplo que ele nos deixou. Através desse exemplo, nós podemos ver, irmãos, que pai não é somente aquele que fecunda alguém, mas principalmente aquele que participa da vida daquele de quem ama, né? Por isso, todos os papais adotivos que não precisou gerar para amar tanto, né? Nesse dia onde todos os papais são homenageados, eu deixo aqui, né, a minha demonstração de carinho, de amor, né, em nome de toda a Escola Bíblica Dominical, né, através de José, que foi o pai adotivo de Jesus, né, a vocês, papais, né, que também são tão queridos, são exemplos de ser humano, né, são admiráveis e muito especiais para nós, tá? Obrigada pelo exemplo que vocês nos dão. Parabéns a todos os papais em geral, né? Em especial a nosso Papai do Céu, que é o nosso Pai maior, tá? Essa é a minha reflexão, espero que vocês tenham gostado, né? Um feliz domingo, um feliz Dia dos Pais para todos, que Deus abençoe a todos os papais. Tchau, tchau, um beijo enorme a vocês. Bom dia, aqui é a Águida, professora dos jovens. Quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os nossos papais, que Deus os abençoe grandemente. E eu venho falar aqui sobre a história de um pai improvável, que é uma história que a gente vê na Bíblia, é uma história excepcional dentro da Bíblia, muito diferente de todas as outras. E é a história que está no livro de Esther. Então você pode ler, é uma leitura muito envolvente, então você pode ler o livro inteiro assim, muito rápido. E a história desse pai que é Mordecai ou Mardoqueu, tá? Então, Mardoqueu, ele era na verdade primo de Esther. Ela perdeu seus pais e quando ela perdeu seus pais, se tornou uma jovem órfã, ele a adotou como filha. Então ele adotou a sua própria prima como filha. E tem algumas características que eu pude observar nessa história que eu achei muito interessantes assim, a respeito da paternidade de Mardoqueu. Uma delas é o cuidado, né? Ele tem aquele cuidado de pai. Então, quando ela foi para o concurso, né, para o Miss Rainha, né, para concorrer, digamos, a rainha, ele tomou todo o cuidado de proibir que ela revelasse a sua identidade. Eles eram judeus numa terra estrangeira, então isso era perigoso. E ele disse que ela ficou 1 ano lá naquela preparação, né? As moças ficavam 1 ano lá. E fala que ele diariamente ele ia para o pátio que dava acesso ao harém, e ele caminhava de um lado para o outro esperando notícias, né? Para conseguir saber como ela estava, o que estava acontecendo com ela. Então, mesmo quando eles se separaram, né, ele criou ela, mas quando eles tiveram que se separar fisicamente, ele continuava cuidando dela. Então, ele tinha esse cuidado contínuo, mesmo de longe, né? Então, é aquela coisa muito de pai mesmo.
Outra coisa que eu acho muito interessante nessa história é a postura de Mardoqueu. Ele era um cara que ele queria fazer tudo da maneira mais correta possível. Então, quando ele viu homens tramando para matar o rei, ele denunciou, ele tinha toda uma postura. E a gente vê isso no decorrer de toda a história. E Esther teve essa postura como exemplo, né? Então, quando foi necessário, ela também tomou uma postura de fazer o que era correto, né? Porque a exemplo dessa postura de Mardoqueu. Então, no finalzinho do livro lá fala que ele foi muito amado, ele era um homem muito importante no meio dos judeus e foi muito amado pelos judeus porque trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Então, ele era um homem correto na sociedade, no contexto em que ele estava. E esse exemplo Esther recebeu, né? Então, isso é muito interessante. E o que eu acho maravilhoso nessa história é a cumplicidade entre os dois, entre, né, esse pai e filha, essa cumplicidade entre pai e filha, né? Então ele estava em constante contato com ela, ele levava as preocupações para eles conversavam, ele aconselhava, ele falava o que ele achava que ela devia fazer, e tinha uma cumplicidade muito grande, né? Então eles, mesmo nos momentos mais difíceis, eles não se separaram, continuaram caminhando junto, dialogando, se ajudando, e ele foi um cara que deu de presente para Esther um senso de identidade, de pertencimento e de comunidade maravilhosos, né? Eles estavam dentro de um contexto tão difícil, fora da sua terra original, num lugar, né, com uma cultura diferente, mas ele criou ela de maneira a ela saber quem ela era, a que povo ela pertencia, quem era o seu Deus. E no momento mais crítico da história, isso foi muito importante, né? Então ela soube que ela pertencia àquele povo até quando ela foi se arriscar diante do rei, né? Para poder interceder pelo seu povo, ela pediu que eles fizessem, todo o povo judeu lá da cidade de Suzã fez um jejum, inclusive ela e suas servas, fizeram um grande jejum para que ela se colocasse. Então esse senso de comunidade vinha por meio do seu pai, Mardoqueu. Então, né, postura, essa cumplicidade, esse senso de identidade, pertencimento, comunidade, esse cuidado, são os exemplos que Mardoqueu nos deixa para os pais de hoje, em 2020. Tá? Que Deus abençoe a todos os pais, que essa palavra seja inspiração para vocês. Continuem firmes na presença de Deus, em nome de Jesus. Olá, amada família wesleyana em Vila Medeiros, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas que dia super especial é este, é dia de celebrarmos a Jesus pela sua vida. Feliz dia dos papais, glória a Jesus pela sua vida. Somos gratos ao Senhor por ter você conosco em nossa família em Vila Medeiros. Hoje nós iremos refletir sobre a vida de um homem exemplar, de um pai exemplar, que os evangelhos nos contam a história deste homem, Jairo. Nós iremos ler o texto que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 5, no seu versículo 21 em diante, que nos diz o seguinte: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ela para que sare e viva. Jesus foi com ele e uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Versículo 35, Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha
fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando, alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isto quer dizer: menina, eu te digo a você, levanta-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram admirados. Glória a Jesus pela vida deste pai, este pai que é um exemplo a ser seguido, meus irmãos, pois com seu amor, com a sua dedicação pela sua filha que estava morrendo, que já estava morta, abriu mão, meus irmãos, da sua posição social frente à comunidade judaica, pois ele era chefe, meus irmãos, da sinagoga, era um dos principais. Entretanto, esse amor, esse cuidado, meus irmãos, pela sua filha, esse zelo, meus irmãos, fez com que ele não se importasse com a sua posição social, não se importasse, meus irmãos, com o que poderia acontecer com a sua pessoa. Entretanto, meus irmãos, ele procurou, ele clamou a Jesus, o Senhor da vida, e por ter confiado no Senhor, meus irmãos, teve a vida da sua filha de volta. Clamou, perseverou, realmente não abriu mão, não desistiu, não se preocupou com a opinião dos outros, foi focado naquilo, no seu objetivo. Entretanto, chegou a má notícia: a sua filha morreu. Quantas das vezes as más notícias nos chegam e às vezes nós nos abatemos? Quantas das vezes as dificuldades, as tribulações tentam nos abater? Mas assim como o Senhor falou para Jairo, para que ele não perdesse a esperança, você também não pode perder a sua esperança, a sua confiança. Porque o nosso Deus, meus irmãos, é o Deus do impossível. Ele vai entrar com milagre na sua causa, assim como ele operou na família deste pai exemplar de Jairo. Ele também vai operar maravilhas na sua vida, na sua família. Creia, não desista. Portanto, assim como o Senhor disse a Jairo, o Senhor neste dia diz a você, fala para você, papai: não temas, crê somente, não tenha medo, tenha fé e viva as promessas de Deus para a sua vida, papai. Te desejo um dia muito especial, um dia maravilhoso, um dia de alegrias, e que o Senhor continue ministrando poderosamente ao seu coração. Sejam abençoados. Nós somos agradecidos ao Senhor por ter você conosco. No nome de Jesus, receba o nosso carinho, o nosso abraço e a nossa homenagem. Você é uma bênção. E assim como o Senhor também disse para Abraão: sê tu uma bênção. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Um beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. A paz do Senhor, meus parabéns por esse dia tão especial que é Dia dos Pais. Vamos nos lembrar de um modelo bíblico, de um grande pai, a vida de Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés gerou 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ela não entra em detalhes sobre essa relação de paternidade que havia entre Moisés e seus filhos, mas ela nos mostra Moisés como uma figura paternal para o povo hebreu. E da história dele, o que nós podemos extrair, né? Aquilo que fica como exemplo, como modelo. Moisés, ele foi alguém que libertou o povo do Egito, né? Ele foi alguém escolhido por Deus, especialmente para libertar o povo do cativeiro. E ele amou a Israel, tanto que ele conduziu o povo pelo deserto, passando por tantas dificuldades, enfrentando tantas
circunstâncias adversas. Para quê? Para levá-los até a vitória, para fazer com que eles pudessem entrar na Terra Prometida, herdar a Terra Prometida. Que neste dia você também possa aprender com o exemplo de Moisés e a conduzir os seus filhos, mesmo em meio a dificuldades, que o Senhor possa te dar graças, possa te dar sabedoria, possa te dar conhecimento, fortaleza e encher o seu coração de amor, para que a cada dia você possa ser abençoado com a sua família e com os seus filhos. Amém? Que o Senhor te abençoe e fique com Deus. Graça e paz, amados irmãos. Quero parabenizar todos os nossos papais da IMW Vila Medeiros e todos os filhos também, pelos seus pais. Eu gostaria de, para marcar este momento, relembrar a história, né? A parábola contada por Jesus do filho pródigo, que está em Lucas, capítulo de número 15, versículos 11 a 32, é bem conhecida. Aquele filho, ele sai de casa levando em vida, né, sua herança, tratando injustamente o seu pai, mas ao estar longe e perder todas as coisas, a Bíblia diz que ele caiu em si, que ele caindo em si, ele decidiu voltar para a casa do pai. E aquele pai foi um pai que investiu uma reserva de amor nos seus filhos. Até aqueles que trabalhavam ali em sua casa, como jornaleiros, ou seja, fazendo jornadas, como diaristas hoje, né? Reconheciam que aquele homem tinha um grande amor pelas pessoas. O seu filho lembrou disso. Poxa, até aqueles que trabalham ali só por um dia, meu pai trata tão bem. E ele se lembra, então, de todo o amor que o pai teve por ele, pelo seu irmão, cuidando, né, ao que parece, pela parábola, era um pai provavelmente viúvo, né, que ele cuidava dos filhos, né, sem ter ali a mãe. E essa reserva de amor que estava nesse menino fez com que isso pesasse e ele tivesse forças para se levantar da situação que se encontrava e voltasse para os braços do Pai. Que nós possamos nos lembrar dessa história e investir reservas de amor nos nossos filhos, através de palavras de amor, de gestos de carinho, de abraço, né, de afago, de participação na vida, né, dos nossos filhos, de apoio a eles, de um diálogo sincero, amoroso, né, sempre que necessário. E isso também fará com que nos seus momentos de crise eles tenham força para se levantar e fazer aquilo que é certo. Que Deus abençoe a você, pai. Que Deus abençoe a você, filho. E que nós possamos prover uma reserva de amor uns para os outros. Filhos também façam isso. Dê carinho, fale com o seu pai. Dê amor a ele. Dê obediência, dê honra, né, ao seu pai. E que Deus possa estar abençoando a vida de pais e filhos nesta data tão emblemática, tão significativa. Deus abençoe, um grande abraço, né, em nome, né, do nosso ministério pastoral, eu como pastor titular da igreja, eu os abraço e comemoro, celebro este dia maravilhoso. Parabéns, papais e filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.